Estamos de volta com o programa Tocando em Frente Família com Amor Exigente. São 7h35, dia 3 de dezembro de 2016, aqui nos estúdios da Rádio 9 de Julho, entrevistando a Beatriz Tomaszewski. Tomaszewski. O pai dela falou que era pra ser Tomaszewski. Aí erraram lá e tal, enfim, mas Tomaszewski. Aí não sabe se é polonês, se é ucraniano, se é romeno, é uma confusão. Baiano. É do leste europeu, né? É do leste europeu, ali da antiga cortina de ferro. É isso aí. Muito impressionado aqui com a Beatriz, aqui com os pais dela aqui também no estúdio, o senhor Eduardo e a dona Cristiane. É uma menina extremamente articulada, bacana isso. E o que a gente precisa dizer, né? Que a maconha, quando utilizada durante a fase da pré-adolescência e adolescência, se muito utilizada durante esse período, ela vai trazer sérios problemas neurológicos para o indivíduo. Eu atendi um paciente que fumava maconha desde os 12. Ele estava com 21 anos, ele usava maconha. E era nítido o quanto ele já possuía a síndrome amotivacional. Ele não tinha vontade, desejo por nada. Verdade. Profissão, estudo. Absolutamente nada. Exato. Ele tinha uma dificuldade enorme de concentração, de atenção. Então, o quão importante foi para a Bia ter experiência não, né? Ter interrompido o uso, porque ela está aqui falando conosco que o que ela tem de potencial, né, intelectual para poder progredir é impressionante. Então, quantos jovens, quantos adolescentes nossos estão ficando intelectualmente prejudicados, né? E isto é uma constatação em clínica, não é falácia, não é papo furado, é verdade. O jovem que usa maconha muito precocemente e estende esse uso durante muito tempo, quando ele chega na fase produtiva, na fase adulta, ele não consegue atender às demandas da sociedade, às demandas da vida adulta. Dr. Valentim Gentil, da USP, diz que o uso entre os 12 e 18 anos, né, ele vai ter uma probabilidade 8 vezes maior de desenvolver esquizofrenia. Dr. Cabral diz que vai até os 21 anos, porque o cérebro até os 21 ainda está em formação, né? Então, é necessário que se atente a isso daí. E a Bia, né, os pais dela foram atrás, perceberam esse uso, o uso estava ficando, né, como ela mesmo disse, um uso muito constante, todos os dias e muitas vezes ao dia. E eles procuraram ajuda. Onde é que seus pais procuraram ajuda, Beatriz? Então, os meus pais, eles iniciaram a ida, né? Eles começaram a frequentar um grupo de apoio, o qual é o Amor Exigente, que oferece ajuda não só para os familiares, como também para os adictos, que são os usuários, tá? E é importante lembrar que o Amor Exigente, ele faz essa ponte entre a família e o usuário, digamos assim, né? Entre o doente, né? Mas vale lembrar também que o Amor Exigente não é só um grupo para dependência química. É um grupo que busca qualidade de vida e que tenta oferecer essa qualidade de vida fazendo partilhas de sentimentos, lendo textos reflexivos e, acima de tudo, divulgando os 12 princípios que nós temos. Isso é importante, ouvintes. E a Bia hoje, ela se tornou inclusive uma voluntária, ela vai fazer palestras também nas escolas. O Amauri que disse agora a dificuldade. Nós temos feito bastante, nós estamos sendo procurados, nós estamos tentando agora falar com o secretário de Educação, e eu falei com a assessoria deles para abrir espaço, né, fazer uma parceria junto às escolas públicas para levarmos, né,
palestras para esses alunos. É muito importante trabalharmos a prevenção. Aliás, é o único caminho que nós temos. O que você acha, Ivanildo? É o único caminho mesmo. A prevenção é chegar antes. Prevenção é a melhor maneira de você evitar que um jovem faça a experimentação, depois entre naquele uso mais frequente, depois naquele uso mais constante, que vai levando para aquele momento mais de abuso mesmo da substância. Prevenção também é uma forma de você atuar junto à família. Quando fala da família entrando nesse processo, como é que foi para você? Foi um momento, deve ter sido um momento terrível, né? Um momento de crise, um momento de muita treta, né? Com certeza, com certeza. O atrito na minha casa se tornou muito maior quando eles decidiram frequentar esse grupo. Na verdade, só o meu pai frequentava no início, porque a minha mãe tinha que ficar em casa comigo, né? Porque se ela não ficasse, eu ia sair para usar. Então, quando meu pai começou a ir, eles começaram a ficar mais resistentes às minhas pequenas manipulações, né? Só que o grande problema... Pequenas, viu? Sou um pouco modesta em relação a isso. Mas, na verdade, o grande problema, o grande estopim destes atritos em casa, né? Foi que, assim, eles resistiam às minhas manipulações, porém eu estava me tornando cada vez mais agressiva. Então, se eu não conseguia chavecá-los para poder sair para usar, a minha grande saída era realmente quebrar tudo dentro de casa, e não estou sendo modesta, nem... Qual foi a sua maior loucura? Olha, eu quero deixar bem claro que não é uma hipérbole. Isso realmente aconteceu. Mas o que é uma hipérbole, senhorita? Eu não estou aumentando isto. Isto de fato aconteceu. Que foi quando... isso foi numa sexta-feira, antes de eu ser internada. Eu fui internada num domingo... Num sábado, perdão. E foi na madrugada, né? De sábado para domingo. Um bom horário, né? Ótimo horário. Eu nem passei as festas de fim de ano em casa. Eu fui internada no dia 21 de dezembro de 2015, né? O pai tá corrigindo. Como é que fala? Soprando aqui, foi dia 19. E, bom, enfim, nessa sexta-feira, antes de eu ser internada, né? Eu já estava num estágio bem avançado, obviamente, e eu não tinha como sair para usar. O meu pai já estava de férias do serviço e ele estava em casa comigo, e então eu liguei para minha mãe falando: olha, ou você me deixa sair para usar, ou eu vou beber o que tem aqui em casa. Porque meus pais nunca foram de beber muito e tudo mais, eram mais em festas de final de ano, em que haviam champanhes e coisas assim. E, enfim, e tinham aquelas garrafas que eles ganhavam, mas sabe, aquelas que estão há 20 anos e ninguém abre, que fica exposto. E então eu decidi abrir, e eu abri uma, tomei um copo, meu pai despejou o resto na pia, e aí ele desceu... Que desperdício, hein? E aí ele desceu para buscar alguma coisa no carro, que eu não me lembro o quê. E eu sei que aí quando ele desceu, eu peguei mais 3 garrafas, escondi no meu quarto. E aí eu tranquei a porta do quarto e bebi essas 3 garrafas sozinhas. Nossa. E aí, bem alcoolizada, eu comecei a chorar e ficar nervosa e dava risada. Era uma mistura de sentimentos loucos. E eu comecei a jogar, e eu joguei 2 notebooks pela janela e o celular do meu pai. E foi realmente por muito pouco que eu não fui junto. Então talvez eu não estaria aqui para contar isso hoje, ou talvez estivesse numa cadeira de rodas. É o que leva, né? As drogas levam a isso realmente, né? E só depois que se passa por uma coisa dessa é que se vê o quanto a droga faz, o que ela faz com os adolescentes. E a gente diz isso daí muito nos grupos e tal. Nós temos que realmente tomar muito cuidado e levarmos essa informação. É importante que os nossos jovens, as famílias que nos ouvem hoje, né,
que realmente meditem sobre isso, procurem grupos de autoajuda, procurem o amor exigente, vão conhecer um pouco do que é isso daí, né? Os jovens, os adolescentes que estão entrando e acreditam que a maconha não faz nada, que beber uma cerveja também não faz nada, faz sim, e faz muito. Ivanildo está acostumado no seu consultório a receber muitos adolescentes. Qual é a maior queixa desses adolescentes? Existe hoje um grande problema nos nossos jovens, o senhor Miguel Tortorelli, que é da ausência afetiva, né? A ausência dessa presença, dessa figura materna ou paterna no que tange à afetividade e aos vínculos afetivos e emocionais desse adolescente. Os adolescentes hoje estão, claro que temos que pensar em determinados ambientes, em determinados estratos da nossa sociedade. Se você for pensar no adolescente da periferia, né, você vai ter uma ausência muito grande de serviços de apoio a esses adolescentes, com lazer, estudo, com algum tipo de esporte, né, algum tipo de atividade que possa manter esse jovem não na rua, mas sim ocupando o seu tempo fazendo alguma atividade. Eu faço o atendimento de uma mãe que o filho ele só estuda. E o resto do tempo ele passa ocioso. Essa ociosidade é um problema também, já que ele não tem, por exemplo, a figura do pai. Outros jovens, eles têm muitas atividades. Estuda, faz algum tipo de atividade esportiva, fazem inglês. Só que ele não tem o pai ou a mãe para conversar com ele, para dividir com ele as suas preocupações, para motivá-lo, para apoiá-lo também nas tuas dificuldades do dia a dia. Então, tá bem complicado hoje essa relação, né? E o jovem cada vez mais ligado nas redes sociais, muito plugado nessa questão dos smartphones, né? Então, o quanto hoje, por exemplo, na região de uma escola muito conhecida aqui da região da Zona Sul de São Paulo, em frente ao metrô Santa Cruz, ali na região, as bancas de jornal vendem as drogas. Então, você não suspeita que ali existe um tráfico de drogas. Então, o tráfico hoje está chegando muito próximo das escolas, dentro das próprias escolas. E o quanto esses adolescentes estão ficando cada vez mais vulneráveis, né? E essas house party que a Bia trouxe, existem escolas que estão tendo muitos problemas com isso, né? De que sabem, os professores estão sabendo, os pais saem nos finais de semana, deixam os filhos em casa, às vezes adolescente, e esse adolescente chama os amigos vão pra casa dele e tocam o terror. Chegam na escola na segunda-feira contando várias histórias de bebida, de consumo de drogas. Então, nas classes médias, na classe alta, não adianta a gente pensar só na questão do financeira, né? De dar à criança, ou adolescente, escola, tênis, videogame, viagens. Mas nós temos também, Ivanildo, aquelas famílias que realmente dedicam esse afeto, dedicam esse carinho, dedicam um tempo grande para os seus entes queridos, e eles também vão para o mundo das drogas. Aí falta informação, não? Sim, falta informação. Como é que você vê isso, Bia? Você como adolescente? Eu acredito muito, assim, na questão que vocês estavam falando. Geralmente é muito fácil, às vezes as pessoas que têm carros e tudo mais e trafegam, por exemplo, pelo centro da cidade, passam pela Cracolândia e olham e falam, nossa, é vagabundo, é isso ou é aquilo. Isso é uma grande hipocrisia da sociedade, e eu presencio isso porque, assim, quando eles têm conhecimento de uma história de um adicto em recuperação, que se reergueu e tudo mais, eles acham aquilo tudo muito bonito, tudo muito louvável. Porém, quando eles veem aquela pessoa numa situação usando crack ou qualquer droga que seja, porque a gente costuma falar que a pior droga é a que você usa. Não existe diferença entre as drogas. Você vai se tornar um adicto em qualquer uma delas. Não digo todos, porém, se você tem tendência a este desenvolvimento, isto vai acontecer. Então, quando você olha
um usuário de crack numa cracolândia, no centro da cidade, ou até mesmo um alcoólatra jogado por aí, se você fala que ele é vagabundo ou coisa do tipo, eu quero deixar bem claro que não existe diferença nenhuma entre eu e qualquer um deles, ou entre qualquer pessoa que esteja em recuperação e qualquer um deles, né? E eu acho que a questão da informação é muito importante. Eu acho que muitas vezes, não é o meu caso, mas acho que muitas vezes os pais, eles têm conhecimento daquilo, eles percebem, vou falar na situação da maconha, eles percebem olhos vermelhos, uma fome extra, né? Porém, eles preferem fechar os olhos para aquilo e adiar uma conversa, adiar uma atitude para que tal coisa seja feita, para que exista esta intervenção deste mundo das drogas. E eu acho que a informação é muito importante, porque como vocês estavam falando, geralmente as pessoas acham que é balela que uma pessoa que seja viciada em maconha, ela precise de uma internação, mas isso não é verdade, porque é como a gente disse, não existe distinção entre as drogas, perdão. Todas elas são iguais, todas elas causam o seu vício em cada um dos indivíduos, né? O Herculano tinha perguntado antes do intervalo se você tinha usado haxixe. Eu já usei. Ele queria saber a diferença, se existe e qual foi o... Na verdade, eu não posso falar muito bem, assim, com propriedade disso, porque eu usei uma vez só. O que eu percebi é que, digamos, que o barato do haxixe é maior e faz um efeito bem mais rápido, né? Só que eu acho importante deixar claro também para todo mundo que fala que é uma droga natural, que é, na verdade não fala que é droga, né? Não fala nem que é droga, fala que é uma planta, que é algo natural. Exatamente. Então, para todo mundo que fala isso, se você tem acesso aos pontos de venda aí do grande tráfico de drogas, que hoje é o que comanda, né? Tenha conhecimento também de que análises feitas com as drogas que eu usava, né, com a maconha que eu usava, que pra mim era só maconha, continha amoníaco, pó de crack e uma porcentagem de pasta base de cocaína. Então, vamos repensar aí no que vocês estão usando, e vamos repensar também que é como o Ivanildo falou, né, que dentre centenas de substâncias, apenas uma pode ser usada para o uso medicinal. É uma substância promissora? Com certeza pode ser, mas usada da maneira certa, porque eu gosto sempre de lembrar que entre o remédio e o veneno, a diferença é a quantidade e o modo de usar. Perfeitamente. Olha, tem uma outra pergunta, foi uma pergunta do Mauri. Ele disse que está percebendo nos jovens, nas palestras que ele realiza, muitos casos de jovens que se mutilam, que se suicidam, que se cortam. Você como adolescente, você conheceu jovens, adolescentes que por um acaso vivem essa situação e de que forma isso acaba também influenciando no uso das drogas? Então, eu conheci, sou eu, prazer. Eu me automutilava, né? Eu cortava o meu braço, porque eu simplesmente... Na verdade, para deixar bem claro, assim, quando a gente tá no uso de drogas, a gente costuma dizer que, assim, a gente tem o uso da droga, a euforia e depois a depressão. Então, eu usava muito, vinha a euforia, eu passava um tempo num êxtase total, e aí depois disso vinha a depressão. E aí, início, eu senti um vazio muito grande, porque era nessa depressão que, mesmo ainda sob efeito da droga, eu pensava no que eu estava fazendo da minha vida. Eu pensava na minha família, eu pensava que eu não dava mais atenção para eles, eu pensava na minha escola e no que eu ia me tornar se eu continuasse daquela maneira, usando para estudar. Eu refletia sobre tudo e eu senti um vazio muito grande. E eu achava que eu nunca ia conseguir sair dali. Eu achava que era um buraco sem fim, que eu estava presa no fundo do poço e que ninguém nunca ia conseguir me resgatar, nem eu ia conseguir sair sozinha, né? E já houveram vezes em que eu ia buscar chorando, porque era como se eu não quisesse, mas eu precisasse. E é uma coisa que machuca, porque... A mensagem que é importante deixar é que, assim,
Talvez você não precise de uma internação, talvez você consiga sair sozinho dessa. Talvez você passe por uma internação e não vá nos grupos de apoio, mas consiga se manter bem. Talvez você vá nos grupos de apoio e uma reunião não seja suficiente, você quer uma reunião todos os dias, 2, 3. Então, não interessa como vai ser o modo da sua recuperação. Existe recuperação, não é um poço sem fundo. Na verdade, se você está embaixo nesse poço, então segura aí que na hora certa você vai ser resgatado. Basta levantar a mão, pedir ajuda, porque existem diversos outros grupos, né? A gente falou aqui bastante do Amor Exigente, porque hoje é o meu grupo de escolha, é o que eu frequento, porque eu acredito bastante na dinâmica do grupo. Mas existem outros que podem ser mais próximos de você. O importante é que se peça ajuda, o importante é que conheça programas que podem ajudar. Mas o mais importante é entender que esse vazio que está aí, ele vai ser preenchido, só que não vai ser preenchido da maneira como está sendo agora, com substâncias químicas alimentando essa dependência. Na verdade, isso vai ser preenchido talvez com uma atividade física, com uma partilha em grupo, com um abraço da família, dos pais, do namorado, enfim. Tem saída, acreditem sempre, porque tem saída. E voltando àquele assunto que eu disse que não há diferença entre mim e um usuário de crack ou qualquer outro usuário de drogas, porque droga não tem distinção. Então eu queria deixar bem claro que eu acredito em todos os seres humanos e acho válido todo mundo acreditar. Porque ver uma história bonita de recuperação é sempre muito bacana, mas é importante estender a mão para aquele que está precisando também, que talvez não tenha condições, talvez não tenha nem alguém para poder fazer por ele aquilo que ele está necessitando no momento. E que fique bem claro que é muito difícil sair das drogas, né? Então, as pessoas, não, tudo bem, fulano saiu, Beltrano saiu. E quantos não conseguiram sair? Então, o ideal e o grande barato é não entrar, né? Porque existe uma dificuldade muito grande. A Bia acabou de falar, tem amigos que ela tem, gostaria de estar próximo e não pode porque usam, estão na ativa e vão conseguir até levá-la junto se ela continuou, for lá conversar com eles. É muito difícil, né? É muito difícil sair das drogas, né? É uma caminhada grande. Aí a família tem que ajudar, né? Os mais próximos, e a pessoa realmente tem que ter o querer, senão é muito difícil. A Eliane do Gaba da São Roque dizendo que o programa está muito bom hoje, parabéns pela entrevista. Muito bom para a moçada ouvir quem é jovem falar sobre os problemas ocasionados pelas drogas e adicção. Obrigado, Eliane, pela sua mensagem. Dona Regina Tortorelli falando que a menina é fera, né? Que a Bia realmente fera. Uma fera no sentido mais positivo possível da palavra. Dani Monteiro dizendo que o trabalho aqui é lindo, né? Enfim, trabalho, acho que hoje nós conseguimos uma ótima oportunidade de falar com os jovens, né? E assim, o que eu digo pra Bia, né? Para os pais dela, é que vale a pena todo esse sacrifício, né? E que tudo que aconteceu com certeza tem um grande sentido de vida, um grande motivo para sua existência, né? E que bom, eu acho assim, são momentos como esse que me motivam ainda mais em querer continuar trabalhando e ajudando e aprendendo, né? Também aprendi muito aqui hoje com a Bia, né? Com a fala dela, acho que ficou muito claro para mim a importância de conversarmos com os jovens cada vez mais, porque muitos jovens como a Bia, né, inteligentes, com potencial enorme, sendo enganados por uma ilusão, que é a ilusão das drogas, essa fantasia que na verdade só destrói as vidas. Então, estamos aí encerrando o nosso programa, faltam 2 minutinhos, né? Deixa esses 2 minutinhos para vocês se despedirem, deixarem a sua mensagem. E é isso aí. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, quero agradecer a todos os ouvintes, quero agradecer aos meus pais que me acompanham e quero pedir para que realmente vocês levem essa mensagem com carinho, que entendam que ninguém está aqui para forçar, para se há algum usuário escutando, para que não use mais. Nós estamos apenas levando a mensagem do que é importante, do que é bacana vocês saberem, que não é só um mar de rosas, né?
E é importante lembrar também, como o Dr. Miguel falou, que sair das drogas não é nada fácil, ficar internada durante 6 meses é uma coisa muito complicada, mas que eu acredito, como eu disse, em todos os seres humanos e torço pela recuperação de cada um que hoje está sozinho, numa rua, num beco, que eu tenho certeza que no tempo certo, levantando a mão e pedindo ajuda, as coisas vão melhorar. Boa noite. Queria agradecer o programa Tocando em Frente com Amor Exigente, ao Ivanildo Andrade, a Rádio 9 de Julho, que abre esse espaço. Aliás, é a única rádio hoje que abre um espaço para falarmos sobre dependência química. E dizer que o livro da Isilda Alves está na Livraria Cultura, Guerra pela Vida, um livro fantástico, não percam, né? Livraria Cultura, a Guerra pela Vida. Boa noite e que Deus os abençoe.